E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aulinha hoje. Como eu havia falado para vocês na semana passada, eu estou viajando, estou na cidade de Fortaleza, passando alguns diazinhos de férias, porque afinal de contas a gente também merece pegar uma fériasinha de vez em quando. E em razão disso, eu tenho certas limitações aí para gravar a aula, em termos de meios para preparar as aulas e mesmo para gravar. Não são as condições tão adequadas quanto as que eu tenho em casa. Mas, de qualquer forma, nós fizemos aqui os improvisos e vamos fazer nossa aulinha. Eu acho que não vamos ter nenhum prejuízo em relação a isso, tá bom? Semana passada, nós concluímos, nós esgotamos ali o título dos crimes contra o patrimônio. Então, foi uma aula bastante longa, em que nós analisamos de forma exauriente, ali, quase que completona mesmo, para que vocês tivessem um bom material, uma boa aula sobre os crimes contra o patrimônio, porque, afinal de contas, esses crimes são muito cobrados nas provas, tá certo? É a rotina do nosso direito penal. São os crimes contra o patrimônio, os crimes contra a vida, são aqueles crimes que são um maior objeto de cobrança em prova, porque, na prática, são os que ocorrem com mais frequência. Então, sobre eles há uma farta doutrina, uma farta jurisprudência, e acabam que esses crimes são muito mais exigidos nas provinhas que vocês vierem encarar pela vida de vocês, seja para a advocacia, no exame da OAB, ou mesmo para um concurso público, para alguma carreira policial ou jurídica. Hoje nós vamos dar continuidade, seguindo a sequência ali que nós temos no Código Penal. Terminamos no artigo 183, e hoje a gente começa do 184, e nós vamos ver aqueles crimes contra a propriedade imaterial, alguns crimes menos frequentes, eu confesso a vocês, não são muito objeto de cobrança, mas eu acho que vale a pena nós passarmos, ainda que de forma superficial, por eles, para que a gente possa pelo menos conhecer e fazer os comentários ali mais importantes. Mas já antecipo a vocês que não vai ser uma análise muito aprofundada, porque, conforme eu havia falado, não são muito objeto de cobrança nas provas que vocês vierem a encarar na vidinha de vocês aí para frente, tá certo? Então, vai ser uma aula que não vai ser tão longa, eu creio que 1 hora de aula, mais ou menos, esgotamos esse assunto. Eu creio que depois dessa aulinha aqui, a gente já fica, nós vamos trabalhar do artigo 184 ao 211, e ainda assim só os tipos penais que eu entendo mais pertinentes, mais importantes, e na próxima, até o 212, na verdade. E o 214, tá? O 213 em diante, que já ingressando no título dos crimes contra a dignidade sexual. Esses sim, muito relevantes, e que nós vamos nos deter sobre eles e analisá-los de forma mais aprofundada. Eu creio que para isso aí nós vamos ter uma aula inteira, ou quem sabe até 2, eu vou ver se eu divido o tempo, mas eu acho que com essa aula de hoje e mais 1 ou 2 aulas, nós teremos concluído o nosso conteúdo na hora que a gente terminar de analisar os crimes contra a dignidade sexual. Tudo bem? Vamos lá abrir nossos slides, então, aqui, para a gente começar nossa aulinha de hoje. Olha aqui, aula 11, crimes contra a propriedade imaterial, crimes contra a organização do trabalho. Esses crimes contra a organização do trabalho, eles são bastante cobrados. Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal, que eu estou achando que eu não estou compartilhando a tela. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu não cometi um errinho aqui. Mas esses crimes, para a gente não perder tempo, contra a organização do trabalho, eles são bastante cobrados em prova. Agora sim, vamos lá. Eu tinha errado mesmo. Ótimo. Então, vamos aqui. Tá aí. São bastante cobrados os crimes contra a organização do trabalho naqueles concursos federais, porque boa parte desses crimes contra a organização do trabalho são afetos a interesses que são da União e, portanto, são de competência da Justiça Federal, vão ser abordados em provas que vocês vierem aí enfrentar no âmbito da Magistratura Federal, do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, enfim, onde houver atribuição e competência no âmbito federal, esses crimes contra a organização, Polícia Federal, por exemplo, vocês vão encontrar nas provinhas de vocês, tá? Então, vamos lá. O que temos aqui? O fundamento aí desses crimes, dessas previsões, desses tipos penais que tratam
de proteger, de tutelar a propriedade intelectual, encontra, antes de mais nada, fundamento constitucional. Aliás, é importante que vocês, sempre quando forem começar o estudo de determinado ramo do direito, vocês partam sempre da análise constitucional para depois a uma análise infraconstitucional, a análise legal e até mesmo uma análise das normas infralegais, aquelas que estão abaixo da lei. Mas sempre os fundamentos no âmbito do direito interno, eles vão encontrar um fundamento de validade, um respaldo na Constituição Federal. É na nossa Constituição Federal que nós temos ali os princípios básicos, os princípios mais basilares dos mais variados ramos do direito. E é importante ter conhecimento ali desse fundamento de validade que encontra esse respaldo na Constituição Federal. E aí nós temos lá no artigo 5º, inciso 9º da Constituição Federal, nos informando que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E o inciso 27, romano aí 27, diz que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então estamos tratando aí de uma proteção constitucional, em nível constitucional, da propriedade intelectual, né, que é uma espécie de propriedade imaterial, uma propriedade não corpórea, não patrimonial, física. Né? É a invenção, é a marca, é o modelo de utilidade, é a criação, o direito autoral. Então, tudo isso tem uma repercussão econômica. Não é isso? Então, para isso, o direito constitucional faz essa previsão e assegura esse direito à propriedade intelectual, e o direito penal vem reforçar isso na medida em que prevê determinadas condutas delituosas que possam ofender de alguma forma esses bens jurídicos aí que nós temos assegurados na nossa Constituição Federal. Muito bem, vamos lá adiante. E então o artigo 184, a começar por ele, nós vamos verificar a violação de direito autoral, violar direitos de autor e os que eles são conexos, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então trata-se aí de uma infração penal de menor potencial ofensivo ou menor potencial lesivo e, portanto, vai comportar ali os benefícios da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, tais como a transação penal, suspensão condicional do processo, institutos estes que vocês vão estudar no momento oportuno, quando analisarem a Lei 9.099, estiverem vendo também processo penal. É uma norma penal em branco homogênea. O que é uma norma penal em branco homogênea? Uma norma penal em branco é aquela que exige uma complementação do seu conteúdo. O tipo penal ele não vem completo, ele vem incompleto e ele precisa de uma complementação que vai remeter a uma outra norma. Então eu chamo isso de norma penal em branco ou norma penal incompleta. Essa norma penal em branco ou incompleta, ela pode exigir um complemento de uma outra lei, está no seu mesmo status ali, e, portanto, nessa hipótese eu chamo de norma penal em branco ou incompleta homogênea, porque é uma outra lei, ou seja, igual à lei também que prevê o crime, tem uma outra lei no âmbito civil, administrativo, enfim, uma outra lei que vai complementar. Então, nesse caso, eu digo que é uma norma penal em branco homogênea. E pode ser uma norma penal em branco heterogênea, que é quando a complementação se dá não por uma outra lei, mas por uma norma infralegal. Posso mencionar para vocês aí o exemplo do crime de tráfico de drogas, que quem vai nos dizer o que é droga proibida vai ser uma norma da Anvisa, uma norma infralegal, ou seja, não é a lei que fala, é um instrumento normativo, uma portaria da Anvisa, da Agência de Vigilância Sanitária, que vai dizer quais são as substâncias proscritas, aquelas proibidas ou aquelas de uso controlado. Então eu preciso de uma complementação para saber o que é droga, que é a Anvisa que vai me dizer o que são essas drogas proibidas. Então precisa de uma complementação de uma norma infralegal. E nesse caso eu chamo de norma penal em branco heterogênea. Muito bem. Aqui temos uma norma penal em branco homogênea, por quê? Vai exigir uma complementação e quem vai dizer o que são os direitos de autor e os que lhes são conexos são as normas, uma outra lei que vai dizer, as leis que tratam de propriedade intelectual. Muito bem, direitos autorais são considerados bem móveis, podem ser patrimoniais ou morais. Certo? Muito bom. Então,
Patrimoniais, exemplo, gravação, extração de cópias, adaptação de obras, exploração comercial e econômica da obra intelectual. Então, temos livros, né, CDs, DVD, as músicas. Hoje em dia, cada vez mais, isso aí é feito via streaming, né, pela internet, ninguém tem mais fisicamente, mas nem por isso deixa de ter proteção, né? Quando vocês usam o Instagram e colocam ali uma música de alguém, o Instagram informa de quem é aquela música, quem tem os direitos autorais daquela música, e a gente não pode incidir em violação a essas obras intelectuais e artísticas, científicas. Então vamos lá, morais. Paternidade da obra, conservação, integridade, são direitos insuscetíveis de alienação, imprescritíveis e irrenunciáveis. Então tá ali, esse direito de quem foi que criou a obra, ele é imprescritível, a pessoa nunca vai perder. O que ela perde são as repercussões econômicas, que ela vai poder explorar por um determinado tempo e depois isso vai cair no domínio público, porque há um interesse na divulgação, na difusão dessas informações, desse conhecimento, dessa cultura que depois tem que pertencer a todos, não é isso? Direitos conexos. Então, o que fala? Direitos autorais e os que eles são conexos. É o relativo aos intérpretes, executantes, produtores, empresas de radiodifusão. Então, não é o do autor, é aqueles que orbitam em torno do direito do autor. É aquele que faz a interpretação, aquele que produz, aquele que de alguma forma atua junto com aquele autor do direito autoral. Tá? Então, esses direitos são exercidos durante a vida toda do autor. Então, são transmissíveis aos herdeiros, inclusive. Tá? Então, não para sempre. Aos familiares vão estar protegidos pelo prazo máximo de 70 anos. Então, a partir do dia 1º de janeiro subsequente ao falecimento do autor, para fins de exploração do direito autoral pelos herdeiros. É só uma curiosidade para vocês, tá bom? Não se preocupem com isso aqui no âmbito do direito penal. É só para vocês entenderem um pouquinho o contexto aí do direito autoral e vocês entenderem aí a previsão do tipo penal. Mas se vocês forem encarar uma prova de concurso público e vierem a ser cobrados no direito penal acerca desse assunto, a prova vai se limitar basicamente ao tipo penal mesmo e não vai entrar nesses aspectos específicos. A não ser que vocês façam um concurso em outro âmbito e que tenha aí essa parte de direitos autorais, de propriedade imaterial, na parte da legislação civil realmente aplicável, aí vocês se preocupem realmente em aprofundar o estudo desse conteúdo. Fora isso, no âmbito do direito penal, não há com que se preocupar com esse aprofundamento. Então, a súmula 502 do STJ diz que, presentes a materialidade e a autoria, a figura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Professor, mas eu saio aí na rua, eu vou ali na pracinha, nas feiras aí espalhadas, aí essas feiras do Paraguai, e o que mais tem é a pessoa oferecendo DVD, CD pirata. Pessoal, é uma questão de que as instituições de segurança pública não dão enfoque a esse tipo de conduta, consideram mais grave outros crimes, como tráfico, como furto, roubos, crimes patrimoniais, crimes contra a vida, e acabam tendo passando ao largo disso aí, deixando para lá, não fiscalizando constantemente esse tipo de conduta. Mas a súmula está dizendo que realmente não se pode invocar o princípio da adequação social, ou a teoria da adequação social, né, que diz que o direito penal só deve atuar se uma conduta não for aceita socialmente, né, não é adotada como regra no Brasil, na nossa doutrina e muito menos na jurisprudência, essa teoria da adequação social, na qual só vai ser considerada criminoso o comportamento se realmente ele encontrar uma repulsa social, uma reprovação social, e que se ele for tolerado pela sociedade, aquele comportamento seria atípico. Tá? Não é o adotado, mas nós vemos que na prática, embora a doutrina refute isso aí, e a jurisprudência mais ainda, na prática a gente vai ver que há crimes que realmente não são perseguidos, não são investigados, não há uma preocupação nas políticas de segurança pública, tá bom? Então, só para vocês entenderem e fazer esse confronto com a realidade, porque vocês estão numa graduação, eu preciso alertá-los a respeito disso, para vocês saberem que a conduta é típica, né? Não há que se falar em adequação social ou em significância, mas que na prática, na realidade, na vivência diária, o que a gente percebe é que são crimes que não são objetos de persecução penal aí, ou que não estão aí no topo das prioridades das instituições da persecução penal. Então, vamos lá, outra súmula, 574 do STJ. É importante que vocês saibam essas súmulas todas
Comecem a estudar a partir de agora, de trás para frente, todas as súmulas, porque o mínimo que vocês precisam saber para encararem as provas de vocês são as súmulas. Precisa até mais, dependendo do concurso, você precisa saber determinados julgados, e por isso que lá no comecinho eu passei para vocês lá aquele site interessantíssimo que é o Dizer o Direito. Já até mandei um exemplo lá para vocês, um informativo no grupo, para que vocês dessem uma lidinha lá e verem como é interessante, porque além de você aprender ali o conteúdo do que está na jurisprudência, o autor lá, ele já vai trabalhando conteúdos e conceitos doutrinários, definições, faz ali um resgate, uma recapitulação, você revê, né? Se nunca viu, vai ver a primeira vez, mas numa linguagem muito didática, você vai conseguir assimilar e entender aquele julgado ao final, por mais que seja um tema que você nunca tenha visto na sua vida. Então vamos lá, vamos ver o que fala a súmula 574 do STJ. Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido nos aspectos externos do material e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem. Então, o que essa súmula está dizendo é o seguinte, não precisa, eu fiz uma apreensão enorme ali, de uma carga de DVD, de CD apreendido ali. Eu não preciso fazer a perícia em todos os itens. Eu pego uma amostragem, né, para que a perícia diga se ele é autêntico ou se ele foi falsificado, e a gente vê muito claramente, né? É só uma questão que o crime é material, e aí o artigo 159 do Código de Processo Penal fala que quando a infração penal deixar vestígios, é imprescindível a realização de exame pericial. Então, nesse caso, vai ter que dizer, tá aqui, ó, não é o original, essa capa foi feita em impressão de jato de tinta, esse DVD foi gravado assim, tal, tal. Então, simples assim. Então, crimes contra a organização do trabalho. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. É bem isso mesmo, bem resumido. Então, eu já pulei aqui, ó, vocês viram que do 184 eu não fiquei lá perdendo meu tempo nos crimes contra a propriedade intelectual. Eu já passei logo o mais importante, que são os crimes contra a organização do trabalho. Vocês vão ver lá que tem 184, 85, 86, 87. Eu já pulei para o 197, porque os crimes contra a organização do trabalho eles são um pouco mais exigidos e principalmente em concursos em âmbito federal. Falei para vocês. Então aqui, nos crimes, nesse capítulo que versa sobre os crimes contra a organização do trabalho, tem-se que o bem jurídico tutelado é a organização do trabalho. Tá? Um bem comum a todos, então ele é levado do ponto de vista coletivo. Então, a organização do trabalho do ponto de vista coletivo. Então, vejam que as condutas aí vão sempre envolver violência ou fraude, que atrapalha o desempenho de um trabalho no âmbito geral. Então, vamos lá. A organização do trabalho, âmbito coletivo, não é um crime que afeta individualmente o trabalho por parte do empregador, do empregado, mas toda uma coletividade e o prejuízo que isso pode causar socialmente. Comportamentos que podem prejudicar a coletividade por conta de uma desorganização no âmbito das relações de trabalho. Então, a conduta é grave, violência ou fraude. Então, não é qualquer conduta no âmbito do... Ainda que afete a organização do trabalho, se não houver um emprego de violência ou fraude, nós não temos crimes aqui do capítulo dos crimes contra a organização do trabalho. Então, veja aqui, ó, segundo os tribunais superiores, se não houver lesão ao direito dos trabalhadores de forma coletiva, com um impacto social relevante, ou uma ofensa aos órgãos que preservam esses direitos, não há que se falar em competência da Justiça Federal. A competência da Justiça Federal não alcança os delitos que atingem somente direitos individuais de determinado grupo de trabalhadores e não a categoria como um todo. Perfeito. Então vamos ver o primeiro tipo penal aqui do artigo 197, que é o atentado contra a liberdade de trabalho. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. E aí temos as hipóteses, ó, exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias. Então é aquele famoso piquete. Lembra? Eu vou fazer uma greve e aí eu adiro àquela greve, quero participar, e aí eu não quero que o outro que vai querer trabalhar, trabalhe. Aí impeço ele mediante violência ou grave ameaça, tá certo? Impeço essa pessoa, mediante violência ou grave ameaça, a trabalhar ou não trabalhar. Tá? Então, nesse caso, há um constrangimento que é ilegal, com o fim de quê?
Vejam que o elemento constranger, ele está presente em vários tipos penais que nós já estudamos. O constrangimento ilegal do 146, o constrangimento do 158 do crime de extorsão mediante sequestro. Vocês vão ver lá nos crimes sexuais o constranger do estupro. O que muda é a finalidade. O constranger é um verbo que expressa, que manifesta, que denota um comportamento de obrigar alguém a fazer algo contra a sua vontade. E aí, mediante violência ou grave ameaça, normalmente, e sempre com alguma finalidade. E vocês têm que atentar a esta finalidade, porque isso vai definir que crime, esse elemento subjetivo, que é essa finalidade que a gente busca em constranger mediante violência ou grave ameaça, é que vai definir qual a capitulação do crime. Vai proceder à sua adequação típica. Porque se eu falo em constranger mediante violência ou grave ameaça a praticar um ato de natureza sexual, eu estou falando do crime do artigo 213, do estupro, crime contra a dignidade sexual. Se eu falo em constranger mediante violência ou grave ameaça para fazer, deixar que se faça ou tolerar que se faça alguma coisa para que obtenha uma vantagem ilícita, econômica, estou falando do crime de extorsão, muito bem, do 158. Se eu falo em constranger mediante violência ou grave ameaça, simplesmente para que a pessoa não faça o que a lei autoriza, ou que faça aquilo que ela não manda, estamos falando do crime de constrangimento ilegal do 146. Então, muito atentos aí qual é a finalidade, qual é o intuito do agente em empregar o constrangimento mediante violência ou grave ameaça. Segunda hipótese ali, ó, constranger mediante violência ou grave ameaça, a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho, ou a participar de parede ou paralisação de atividade econômica. Então tá aí. Outra hipótese, então, de crime. Então, o crime é comum, sujeitos do crime, qualquer pessoa, não se exige uma qualidade especial do sujeito ativo, nem do sujeito passivo. Tá? Então, o crime se consuma quando a vítima cede ao constrangimento, fazendo ou deixando de fazer aquilo que o constrangedor, né, exige. Ação pública incondicionada. E aí é um concurso material obrigatório, porque aí o preceito secundário do crime nos diz que aplica-se a pena do crime independentemente daquela correspondente à violência. Se mediante violência ele, além de impedir, além de constranger a pessoa para que ela fizesse ou não fizesse aquilo que o ator queria, se ele empregou de violência e resultou homicídio, lesão corporal, ele responde em concurso material deste crime do artigo 197 em concurso material com o crime resultante da violência. Perfeito? Vamos lá. Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta. O que é isso? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a celebrar contrato de trabalho ou a não fornecer a outrem ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial ou agrícola. Mesma coisa, detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Olha aí o 199. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a participar ou deixar de participar de determinado sindicato ou associação profissional. Então, aqui está se violando, constrangendo alguém mediante violência ou grave ameaça, violando o direito que a pessoa tem de liberdade associativa, liberdade de se filiar a um sindicato. Então, basicamente, você não é obrigado a se associar ou deixar de se associar. Então, você tem liberdade, tem plena liberdade para ser sindicalizado ou associado ou não. E aqui nós temos uma conduta em que há um constrangimento por meio da violência ou grave ameaça com o intuito de que a pessoa participe ou não participe de sindicato ou associação. Então aqui atenta-se contra a liberdade de associação, já falamos. Então se constrange a pessoa para que ela se filie ou se deixe ou se desfilie da associação ou sindicato. Então, é um direito à liberdade de associação, um direito assegurado constitucionalmente. Nós já vimos a Constituição Federal, vocês já estudaram o direito constitucional e provavelmente viram isso no direito constitucional 1, que é quando vocês estudam ali os incisos do artigo 5º. Ao 200, paralisação de trabalho seguida de violência ou perturbação da ordem. Então, participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando violência contra pessoa ou contra coisa. E, parágrafo único, para que se considere coletivo o abandono de trabalho, é indispensável o concurso de pelo menos 3 empregados. Então, um crime de concurso necessário. Então,
paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem, tá? A greve, nós sabemos que há direito de greve assegurado constitucionalmente, mas a forma em que se exerce há que observar limites. Limites que não pode haver perturbação da ordem pública e nem há direito alheio sob pena de cometer algum tipo de conduta que caracterize um desses tipos penais que estamos estudando. Admite-se que seja feita greve, não é isso? Só não pode ter violência contra a pessoa ou contra a coisa, quebrar as coisas, agredir pessoas. Concurso de pelo menos 3 empregados é exigido aí no parágrafo único. Então, estamos diante de um crime de concurso necessário, também chamado de crime plurissubjetivo. Já falamos sobre isso, crime plurissubjetivo, ou também chamado crimes de concurso necessário. Paralisação de trabalho ainda nesse crime é plurissubjetivo, já falamos, pelo menos 3 empregados, é a suspensão do trabalho chamado lockout. Lockout ocorre quando o empregador figura como autor do delito. Então, aqui, o lockout é a suspensão do trabalho quando é um empregador. Vejam que aqui não há distinção em ser só um empregado, participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, tá bom? Mas pode haver a conduta de empregado ou de empregador, tá? O tipo penal prevê participar de suspensão ou abandono coletivo. Então tem que ser coletivamente, não é individualmente alguém que deixou de participar. 202. Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola. Sabotagem. Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho. Ou com o mesmo fim, danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes ou delas dispor. Reclusão de 1 a 3 anos. É um tipo penal que é cumulativo. Tá? Então, há no mesmo tipo penal duas figuras delitivas. Né? Vimos aqui uma primeira parte que fala que é invadir ou ocupar o estabelecimento industrial, comercial ou agrícola com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho. Ou, com essa mesma finalidade, que é impedir ou embaraçar o curso do trabalho, danificar o estabelecimento ou as coisas existentes ou dela dispor. Então tá aí. Crime formal, olha aí, veja, não precisa comprovar nenhum tipo de prejuízo, basta invadir ou ocupar. Com essas finalidades, nessa primeira parte, que o crime já está consumado. Não precisa haver um efetivo prejuízo ao andamento do trabalho. Basta que a finalidade do agente ao invadir ou ocupar ou indenificar as coisas seja com essa finalidade. Frustração de direito assegurado por lei trabalhista. Artigo 203. Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho. Então, vejam, não é qualquer frustração do direito trabalhista do empregado. Somente aquelas que forem praticadas, a frustração que foi praticada mediante fraude ou violência. Vejam bem. Tá? Na mesma pena incorre quem? 1. Obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida, impede alguém de se desligar de serviços de qualquer natureza, mediante coação ou por meio da retenção de seus documentos pessoais ou contratuais. Pessoal, lembre-se que isso aqui está parecendo muito com aquela situação de submeter alguém à condição análoga de escravo. Então, dependendo da situação, se essa frustração mediante violência ou grave ameaça for tão grave e houver ali uma certa privação do empregado da sua liberdade, de alguma forma, verifica se o fato não é mais grave e não configura o crime lá do 149, que é reduzir a pessoa à condição análoga de escravo. Tá bom? Então, aqui é uma situação que eu entendo que não foi revogada, mas é uma situação que seria menos grave. Eu acho muito difícil eu ter uma condição dessa aqui do parágrafo 1º, essa figura equiparada aqui do parágrafo 1º, que não vá configurar um crime lá num daqueles moldes do que prevê o artigo 149, que trata de reduzir alguém à condição análoga de escravo. Então, verifique o caso concreto para verificar se a conduta não se adequa melhor no 149. Não sendo, pode ser caso aqui do 203. Parágrafo 2º, temos aí uma causa de aumento, uma majorante, que nos diz que a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou pessoa com deficiência física ou mental. Olha aqui, frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho.
frustrar mediante fraude ou violência, obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano, além de multa, e multa além da pena correspondente à violência. Então, parte da doutrina entende que esse dispositivo não teria sido recepcionado pela Constituição Federal, porque a Constituição ela garante uma equiparação para o trabalho entre brasileiros e estrangeiros residentes no país. E aí não caberia essa proteção da nacionalização do trabalho, mas fica só na doutrina mesmo, tá bom? Exercício de atividade com infração de decisão administrativa. Artigo 205. Exercer atividade de que está impedido por decisão administrativa. Detenção de 3 meses a 2 anos. Olha um exemplo. O advogado foi suspenso por decisão da OAB e aí ele continua advogando. Então ele está exercendo uma atividade indevidamente por quê? Impedido por uma decisão administrativa. Vou trazer outro exemplo para vocês. Os vigilantes de segurança privada, eles se submetem ali ao controle de polícia administrativa na Polícia Federal. E se eles cometerem determinadas irregularidades, eles podem sofrer ali um impedimento e perder a sua habilitação para exercer sua função de vigilante. Então, essas pessoas, se vierem a ter, se sofrerem algum tipo de decisão que as afaste ou as inabilite ou suspenda essas pessoas do exercício da sua atividade, é uma decisão administrativa, não foi uma decisão judicial. E se essa pessoa violar essa decisão administrativa, exercendo a atividade para a qual ela estava impedida, ela comete esse crime, além de uma eventual outra infração administrativa, que vai sujeitá-la a algum tipo de penalidade mais severa, ela vai estar também sujeita a responder por este crime aqui. Então tá aí, trata-se de crime habitual, pois o núcleo do tipo diz exercer atividade, pressupondo uma reiteração de conduta. Vamos lembrar, pessoal? Crimes instantâneos com efeitos permanentes, crimes habituais. É importantíssimo saber estas classificações. Examinador de prova de concurso o tempo todo querem saber classificação dos crimes sob determinado enfoque. E o crime habitual é aquele que ele não se configura com uma prática única daquele comportamento, e sim com a prática habitual, a prática reiterada. Por exemplo, exercício ilegal de medicina. Não é uma vez que a pessoa vai ilegalmente prescrever um medicamento para alguém que o crime se configura, e sim com a prática contínua, reiterada. É por isso que se entende que esses crimes eles não admitem tentativa, porque é de difícil configuração. Em que momento que ele praticou reiteradamente essa conduta, né, e o crime já se consumou, né, não tem como eu definir um período de início de atos de execução que são interrompidos para que eu tenha ali a configuração de uma tentativa. Ou ele praticou a conduta reiteradamente, habitualmente o crime já se consumou, ou ele não pratica essa conduta de forma habitual e o crime não se verifica. Então, aqui temos um crime, exercer atividade. Então, ele volta a exercer atividade com a habitualidade. Por isso que não cabe tentativa em crimes habituais. Eis e outras provinhas de direito penal tentam sondar o candidato com essa questão de crimes que admitem tentativa. Então, crimes culposos, crimes pré-dolosos, porque tem dolo mais culpa, e onde tiver culpa não é compatível com tentativa. Crimes omissivos próprios, aqueles em que o verbo é uma abstenção, um não fazer, ou você não pratica o comportamento e o crime já se consumou, ou você pratica o comportamento e o crime não ocorre. Então, por isso que eles não admitem tentativa. Crimes habituais não admitem tentativa. Contravenções penais não admitem tentativa por expressa disposição legal, que poderia ser cabível plenamente. Então, é importante vocês saberem isso, tá? Crime próprio, só quem pode praticar é alguém com alguma condição ou qualidade especial, que é esta pessoa que exerce essa atividade profissional e que foi declarada impedida para exercer essa atividade. Só essa pessoa com esta qualidade, né, a pessoa que exercia a atividade, foi declarada impedida de exercê-la por algum motivo e volta a praticar. Crime de mera conduta. Então, o tipo não descreve nenhum resultado naturalístico. Não precisa acontecer um dano, não precisa acontecer um resultado naturalístico, uma modificação, uma alteração do mundo exterior. Quando a pessoa volta a exercer a atividade, automaticamente, com essa mera conduta, com essa simples atividade, com esse simples comportamento, o crime já está
consumado, independentemente de que essa pessoa venha causar algum tipo de resultado danoso, algum resultado lesivo, efetivamente, fisicamente, naturalisticamente. O STF entende que o médico pratica o crime de exercício de atividade com infração de decisão administrativa, uma vez que se trata de uma norma específica. Então, a dúvida aqui é o seguinte: um médico que foi declarado impedido pelo Conselho de Medicina e ele volta a exercer a atividade profissional, ele pratica o crime de exercício ilegal da medicina ou pratica esse crime do exercício de atividade com infração de decisão administrativa? Então, o STF entendeu que, nesse caso, esse tipo penal ele é mais específico. Estamos diante, então, de uma solução de antinomia, de conflito aparente de normas, solucionado pelo critério da especialidade. Esse tipo penal é mais específico. 206. Aliciamento para o fim de emigração. Recrutar trabalhadores, mediante fraude, com o fim de levá-los para território estrangeiro. Olha aí, interessante, pessoal. Então, basta o ato de eu recrutar pessoas para trabalhar fora do país, já se verifica esse crime. Vejam, é a organização do trabalho. Você está deslocando, você está tirando mão de obra de dentro do país para levar para fora. Isso pode causar impactos na organização do trabalho, impactos na economia, impactos sociais. Então, o legislador visa proteger isso. Então, não quer que emigrem, que saiam do país trabalhadores para trabalhar em outro país. Então, não é preciso levar a vítima, os trabalhadores, efetivamente para o território estrangeiro. Veja que o verbo do tipo penal é recrutar. Então, o mero ato de eu recrutar, eu catalogar, eu sair buscando, já fazendo esse recrutamento, esse controle de pessoas, buscando coletar, captar ou cooptar pessoas, trabalhadores, mediante fraude, com o fim de levá-las ao território estrangeiro. Então, veja, mediante fraude, algum tipo de fraude vai ser empregada para este recrutamento. Então, só recrutar a vítima com essa finalidade, o delito já estará consumado. É um crime formal. Então, o que se tutela aqui? O interesse do Estado na permanência dos trabalhadores brasileiros no território nacional. O 207 já trata do aliciamento de trabalhadores de um local para o outro dentro do território nacional. Então, a conduta de aliciar trabalhadores com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional. Pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Então, aqui estamos falando no âmbito do território nacional, no âmbito interno do país. Também há uma preocupação do legislador em proteger as relações de trabalho, a organização do trabalho, evitando que determinados grupos de trabalhadores sejam aliciados de uma, e aqui vejam que não precisa da fraude. Aliciar trabalhadores, ou seja, procurando, convidando, chamando, cooptando, com essa finalidade, mesmo que eu não leve essa pessoa para outro local do território nacional, esse crime aí, por ser formal, já se vê configurado com mero aliciamento. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da localidade de execução do trabalho, dentro do território nacional, mediante fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou ainda não assegurar condições de seu retorno ao local de origem. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou pessoa com deficiência físico ou mental. Então, crime formal independe do resultado ser alcançado, no sentido de que efetivamente se venham a levar esses trabalhadores para outro local do território nacional. Tá? Já falamos do parágrafo 1º também, que quem recruta os trabalhadores fora da localidade de execução do trabalho, dentro do território nacional, mediante fraude ou cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou ainda que não assegura condições de seu retorno ao local de origem. Então, o parágrafo 2º traz uma causa de aumento de pena de 1/6 a 1/3, no caso aí daquelas vítimas com esta condição especial, essa particular condição de vulnerabilidade, menor, idoso, gestante, indígena ou pessoa com deficiência. Então, aqui se tutela o interesse do Estado em manter um maior povoamento do seu território, né? Já falamos, só que não haja desequilíbrio entre as regiões com relação à mão de obra disponível. Falamos que é crime formal, se consuma no momento do aliciamento, ainda que não haja transporte. Crime contra o sentimento religioso e contra o sentimento e contra o respeito aos mortos.
Então está aqui o crimes contra o sentimento religioso, funda-se aí na liberdade de consciência e de crença, que é garantida constitucionalmente, consoante temos lá no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal. Então, no âmbito da liberdade de consciência e de crença, liberdade de culto religioso, a Constituição assegura também. Vivemos num Estado laico, que não pode ter alianças com o poder público, a não ser aquelas de interesse público, mas não meramente religiosas. Um Estado leigo, um Estado laico, é o que nós vivemos, mas esse Estado também, ao mesmo tempo, busca proteger as pessoas em sede de direitos individuais, para que as pessoas tenham livremente o seu direito de crença, seu direito de culto, liberdade religiosa consagrada. Inclusive o direito de não acreditar em nada. Não é isso? Muito bem. E aí temos alguns tipos penais que se prestam à proteção desses direitos individuais relacionados ao sentimento religioso e o respeito aos mortos. O artigo 208 traz aí o ultraje, né, o desrespeito, né, ao culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Olha aí. Escarnecer. Escarnecer é humilhar, não é? Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa. Impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3 sem prejuízo da correspondente à violência. Então, vamos lá. Eu lembro uma vez na televisão, um exemplo bastante emblemático de que esse crime aqui, a pessoa foi acusada, e eu creio que tenha sido até condenada, de um pastor de uma igreja evangélica que escarneceu ou vilipendiou publicamente uma imagem de uma santa. Ele colocou num programa de televisão aquela imagem de uma santa, de uma Nossa Senhora dessa aí, cultuada na religião católica, e falando que aquilo era um pedaço de pau, que não servia de nada, era uma madeira, e ficou chutando a imagem da santa. Então, veja, há toda a liberdade de crença, inclusive de se criticar outras religiões. Mas o que não pode haver são esses comportamentos que agridem de forma mais acentuada, os discursos de ódio. Então, não pode escarnecer publicamente, né? Tem que haver esse respeito às outras religiões. Né? No Brasil, ainda, infelizmente, temos um preconceito muito grande com religiões de matriz africana, sempre associando a questão do demônio, de que são coisas demoníacas, que cultuam espíritos, que são do mal. Então, não há muita tolerância. Mas até o ponto de se falar isso numa igreja, no culto, faz parte da liberdade religiosa. Agora, aqui estamos falando de uma conduta que é o quê? Escarnecer de alguém publicamente em razão de função religiosa, tá? Impedir, perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, tá? Vilipendiar publicamente, não é isso? Violar publicamente um ato ou objeto de culto religioso. Eu vou lá e desfaço a macumba da pessoa, eu chuto a santa, né? Então, isso aí caracteriza um crime contra a liberdade, contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos. Olha aqui outra conduta: impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Então vejam, uma cerimônia funerária normalmente tem algum cunho religioso, e também há aí a questão do respeito aos mortos. Então, impedir ou perturbar enterro ou qualquer tipo de cerimônia funerária. Isso me faz lembrar uma música bastante engraçada, que é o Vacilão, uma música chamada O Vacilão, que é do Zeca Pagodinho, né? Que ele fala lá, entrou no velório, pulando a janela, xingou o defunto, apagou a vela, cantou a viúva, mulher de favela, deu um beijo nela. Então, é esse crime que ele cometeu, né? Quando ele pulou a janela, beijou a viúva, xingou o defunto, apagou a vela, ele estava impedindo ou perturbando uma cerimônia funerária, né? Então, bastante engraçado a gente trazer esses exemplos práticos aí, inclusive cantados nas músicas brasileiras, para ilustrar um pouquinho nossa aula aqui. Violação de sepultura, artigo 210. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária, né? Podemos ter uma urna funerária com os restos mortais da pessoa ali, inclusive depois de ter passado por um processo de cremação, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Veja que a pena é bem mais grave, inclusive. Bem jurídico, respeito aos mortos. Sujeitos do crime: sujeito ativo, qualquer pessoa. Crime comum. Sujeito passivo: coletividade, amigos, parentes da pessoa falecida. A conduta é violar, então abrir, quebrar, devassar. E profanar, que é ofender, desrespeitar. Vamos lá. Concurso de crimes. Olha aqui. Pode haver concurso de crimes nessa profanação. Por exemplo, se for profanar com o intuito de caluniar, né, o cadáver, haverá concurso formal de crimes. Tá?
Então, se a ideia é caluniar, pode haver concurso de crimes. Se houver furto, né, o indivíduo, na verdade, ele quer subtrair algum bem móvel, alguma coisa móvel dentro da sepultura. Eu posso ter aí o delito de violação de sepultura absorvido pelo crime fim. Né? Nesse caso, o crime de violação de sepultura seria mero meio para a prática da subtração, do furto. Então, haveria consunção, o princípio da consunção, esse crime meio seria absorvido pelo crime fim, que seria o furto, que é um crime mais grave, que seria aquela finalidade dele. Não era violar a sepultura, a ideia dele não era profanar, não era vilipendiar a sepultura, e sim subtrair objetos ali, praticando o crime de furto. Na hipótese em que o agente viola a sepultura com a finalidade de subtrair ou destruir o cadáver, aplica-se o princípio da consunção, ensejando no crime de destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Então, mesma coisa, se a finalidade é destruir ou subtrair o cadáver, pode haver o crime de subtração ou ocultação de cadáver. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou por a parte dele. É o famoso ocultação, né? Destruição, subtração ou ocultação do cadáver. Que normalmente é muito comum que a pessoa que cometa um homicídio, em seguida pratique esse crime ali para tentar assegurar sua impunidade, para que o corpo não seja encontrado, tente destruir o corpo, subtrair ou ocultar esse corpo ali para fugir da responsabilidade penal. E aí, nesse caso, haveria um concurso material de crimes, por óbvio. Então, homicídio mais o crime de destruição ou ocultação do cadáver. Então, o cadáver é coisa fora do comércio. A classificação legal ali no direito civil, o cadáver não é algo que está sujeito à alienação ao comércio. É coisa considerada fora do comércio naquela classificação do direito civil. Coisas fora do comércio. Então, não é objeto de furto, a menos que seja um cadáver afetado a determinada finalidade. A uma pessoa jurídica, por exemplo, aquele que está lá na faculdade de medicina e houver algum tipo de interesse econômico. Nesse caso, sim, poderíamos ter, já falamos isso no crime de furto, poderíamos sim ter uma hipótese de furto em que a res furtiva, a coisa subtraída, a coisa objeto da conduta do furto, seja um cadáver. Mas, via de regra, se esse cadáver não estiver afetado a essa finalidade e a esse fim econômico, não haveria aí o crime de furto, e mas sim este crime aí de subtração, ocultação ou destruição de cadáver. Não se pode invocar a autodefesa para justificar a prática do crime. Se assim o fizer, incorrerá em concurso material de crime. Esse é aquele caso lá, né? O camarada comete um homicídio e fala em autodefesa quando ele destrói ou oculta o cadáver. Na verdade, não cabe essa invocação, muito pelo contrário, estaríamos diante de um concurso material. Vilipêndio a cadáver. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Então é um desrespeito, não é isso? Vilipendiar é desrespeitar, é profanar. Então, desprezar, desdenhar, aviltar, humilhar, rebaixar. Então, crime de forma livre pode ser praticado de várias formas, ao colocar o cadáver em posições ofensivas, escarrar no cadáver, não é isso? Então, isso é qualquer hipótese em que eu quero ridicularizar o cadáver. Né? Então, são situações em que eu tenho vilipêndio, né? Pronto, olha que rapidinho, né, gente? Terminamos aí com 212, não é isso? 212. E aqui, falei para vocês que seria rapidinha a aula. E a gente, semana que vem, eu creio que mais uma ou duas aulas a gente consegue concluir nosso conteúdo. Essa semana que vem é muito provável que eu mande para vocês um trabalho para que vocês façam, tá bom? Para a gente ter ali um pontinho para a prova. Um exercício, um texto para vocês lerem e fazerem ali uma resenha. E a gente fazer uma prova ali com um peso um pouquinho menor para ajudá-los na hora da elaboração dessa prova. Tá? Mas, de qualquer modo, fiquem tranquilos, nosso conteúdo está bastante avançado. Como eu disse, mais uma ou duas aulinhas estaremos encerrando o nosso semestre, tá certo? Então, até semana que vem eu deixo vocês a par do que eu pretendo fazer, se a gente aplica um exercíciozinho, se a gente faz, deixa tudo para a prova mesmo, não tem trabalho nem exercício para esse semestre, vocês fazem a prova naqueles moldes que eu fiz com vocês ali, e a gente encerra nosso semestre logo em seguida. Tudo bem, gente? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Ficamos hoje por aqui. Qualquer dúvida, estaremos lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.